Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Purificações mentais. Causas. Encosto espiritual. Hoje muito se fala em desmoralização das opiniões, aumento da criminalidade e degradação política. Todos esses assuntos têm estreita relação com as doenças mentais, cujas causas estão na parte física e, ao mesmo tempo, relacionadas ao fenômeno do encosto espiritual. Espero não causar estranheza com o que vou dizer. Qualquer pessoa, contudo, desde que não seja um doente mental, poderá compreender facilmente as minhas colocações. Quem recebeu uma educação puramente materialista vai encontrar, entretanto, certa dificuldade de compreensão, uma vez que foram orientados a não acreditar no invisível. O fato de poderem negar não significa de forma alguma inexistência de verdade. Afirmar, então, que não há espírito pela simples razão de serem invisíveis equivale a dizer que ar e sentimentos também não existem. Como esse ensinamento parte do princípio segundo o qual a existência do espírito é uma realidade, posso concluir, sem medo de ser considerado supersticioso, que as doenças mentais se devem ao encosto espiritual. Enrijecimento do pescoço. Pela minha experiência, tenho notado que as pessoas, na sua grande maioria, têm o pescoço e os ombros enrijecidos. Raras, porém, o percebem porque, nesses casos, o endurecimento é tal que as leva à insensibilidade. Exatamente nesse enrijecimento, contudo, está uma outra causa das doenças mentais: anemia cerebral e o fenômeno do encosto. O enrijecimento do pescoço e dos ombros comprime as veias que conduzem sangue ao cérebro e, com isso, provoca-lhe anemia na parte frontal. O problema, porém, não se resume apenas a uma simples deficiência de irrigação cerebral. Por ser o sangue a materialização do espírito, a sua insuficiência no cérebro causa também o empobrecimento das células espirituais que o preenchem. Daí, entidades negativas se aproveitarem desse enfraquecimento para aproximar-se das pessoas que apresentam essa irrigação cerebral ineficaz. Na maioria das vezes, o encosto é de um espírito animal. No caso dos japoneses, o principal é a raposa, pode também ser o texugo, e mais raramente cão ou gato. Em se tratando de raposas, ninguém sequer imagina quão grande é o seu interesse em manipular qualquer pessoa. É para elas uma forma de se destacarem entre as demais companheiras. Às vezes é possível ocorrer também a interferência simultânea de espírito humano e animal. Em qualquer dos casos, porém, o fator determinante do encosto é a anemia cerebral. A parte frontal do cérebro tem a função de governar o raciocínio, enquanto a posterior comanda o sentimento. Com base nessa realidade, pode-se dizer que na raça branca, com a parte frontal bastante desenvolvida, predomina o raciocínio. Já na amarela, que tem a parte posterior mais ampla, imperam os sentimentos. Por outro lado, no interior do ser humano trava-se uma constante batalha entre razão e emoções. Quando o racional vence, a pessoa se torna cruel. Caso se sobreponham as sensações, agem os instintos, o que é muito perigoso. O correto é harmonizarem-se os dois lados, sem inclinação para nenhum deles. É fundamental para que as ideias se expressem em ação uma dose maior ou menor de vontade, cuja origem se encontra no centro da região umbilical. É daí que partem as ações humanas, posteriormente concretizadas através da trindade das ideias, ou seja,
da conjugação de 3 fatores, a saber, a vontade, o sentimento e o raciocínio, constituindo este último o poder ativo, que controla os excessos das emoções e dos instintos. Então, ao manter a vida em ordem através do controle pela razão dos impulsos espontâneos, o ser humano consegue levar uma vida normal. Se, contudo, perder a força dessa lei, qual seja o domínio da razão, seus sentimentos ficam desequilibrados e ele cai no abismo, tornando-se assim um doente mental. Sabendo que a lei da razão impera na parte frontal do cérebro, o espírito negativo invade e domina exatamente esse ponto. Entretanto, para que tal fenômeno ocorra, é preciso que essa região esteja espiritualmente debilitada. Além do mais, pelo fato de ser a parte frontal do cérebro o ponto mais elevado do corpo físico, ao invadi-la, o encosto manipula livremente o ser humano. Fica claro, então, que se a pessoa estiver na plenitude de sua energia espiritual, não há possibilidade de atuação do negativo. O poder de atuação dos encostos é proporcional à escassez de energia espiritual encontrada na parte frontal do cérebro. Essa debilidade energética advém da solidificação de toxinas nas regiões do pescoço e ombro, que comprimem os vasos sanguíneos, impedindo a livre circulação do sangue no cérebro. Pode-se dizer acertadamente que nos dias atuais, ninguém tem 100% de energia espiritual na cabeça. Conforme já falei em outras ocasiões, mesmo as pessoas mais notáveis da sociedade apresentam uma deficiência que varia entre 20% e 30%. Observem que muitas vezes perguntam qual a razão de alguém respeitável ter cometido erros imperdoáveis ou estar impossibilitado de compreender determinadas ocorrências, ou ainda ter falhado em pontos relevantes. Na verdade, a causa são os 20% ou 30% a menos de energia espiritual no cérebro. Até mesmo quando alguém consegue realizar atos louváveis, apresenta uma deficiência energética de 20%. Mas se cultivarem ideias negativas ou cometerem pecados, a mesma debilidade atinge os 40%, estado esse bastante comum no mundo atual, o que facilita muitíssimo a atuação do espírito negativo. Histeria. Normalmente as pessoas apresentam uma deficiência de energia espiritual em torno de 40%, podendo a qualquer momento ultrapassar os 50%. Nessa situação, cometem atos malignos e erros imperdoáveis. É o caso, por exemplo, das histerias, quase sempre causadas por espíritos de raposa. Também as explosões de raiva ou ciúme têm como causa a deficiência de energia espiritual do cérebro, que já foi além dos 50%. Nesse estágio, a pessoa emite ideias desconexas e arma escândalos. É, porém, um estado passageiro, já que o teor da deficiência volta para menos de 50%. O homem deve, por isso, permanecer vigilante para evitar cair nesse estado desesperador de descontrole emocional. Os criminosos. A razão pela qual existem atualmente tantos criminosos reside no fato de a deficiência de energia cerebral ter ultrapassado o nível dos 50%. Nesses casos, o encosto costuma ser o de um espírito animal que leva as pessoas a agirem e a se sentirem como tais, manifestando uma crueldade bestial inimaginável, embora ainda conservem a sua forma humana. Conforme já disse, não há ninguém que possua 100% de energia espiritual. Por isso, todos podem ser influenciados por encostos. Então, não existe ninguém que esteja, de fato, livre das doenças mentais.
Em compensação, há um meio eficaz de cura para as perturbações generalizadas que afligem a humanidade. É o jorei, que dissolve as toxinas solidificadas, permitindo que sejam posteriormente eliminadas. Dessa forma, o sangue poderá irrigar adequadamente o cérebro. Como os messiânicos recebem jorei com frequência, jamais ultrapassarão o limite de 30% nas deficiências espirituais. Nesse sentido, os ensinamentos poderão contribuir enormemente para a prevenção de um mal tão assustador como a das doenças mentais. Quanto à origem das solidificações em volta do pescoço e nos ombros, nem preciso dizer que advém dos remédios. Muito obrigada a todos e uma boa noite.